assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui, amém? Vamos orar. Pai, mais uma vez vamos a Ti em oração, Pai, nessa manhã. Agora, Pai, pedindo que o Senhor nos ajude, que o Senhor esteja conosco também agora, neste momento, Pai, de ministração da Tua palavra, Senhor. Porque, Senhor, não estamos aqui diante de um texto, Pai, humano, de homens, nem de sabedoria deste mundo, Pai, mas estamos diante de um texto, Pai, que foi inspirado por Ti, Senhor. Pai, um texto, Senhor, Pai, que é poderoso, Senhor. É um texto, Senhor, Pai, que muda e que salva, Senhor, as nossas vidas, Senhor, e que pode transformar, Senhor, a vida, Senhor, de qualquer pessoa, Senhor. Por isso pedimos que o Senhor nos ajude agora, que haja temor no nosso coração, haja reverência, Senhor, a Ti, Senhor. Pai, que Teu Espírito, Senhor, Pai, que habita dentro de cada um aqui, Senhor, que Ele ministre, Senhor, que Ele opere, Senhor, em cada coração. Abra nossas mentes, Senhor, abra o nosso coração. Senhor, Pai, que possamos estar com a nossa vida, com o nosso coração quebrantado, Senhor, diante da Tua presença, Senhor. Pai, que possamos deixar de lado, Senhor, a nossa sabedoria, o nosso achismo, Senhor, humano, Senhor. Pai, agora nos submeter à Tua palavra, Senhor, à Tua voz, em nome de Jesus, Senhor. Assim me usa, Senhor, na minha limitação. Pai, que o Teu Espírito esteja, Pai, conduzindo e dirigindo a minha vida, Senhor, tudo que será falado e ministrado nesta manhã aqui, Pai, para a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. Como eu falei, né, hoje não é só a última vez no ano que eu ministro, mas também é o último domingo do ano, né? E eu sempre comento com meu pai, com o pastor Mário, para quem não conhece. Sempre, né? Todo ano a gente conversa aí, que eu não sei, esse clima de... Eu não gosto muito desse clima de... Eu acho bem esquisito esse clima de fim de ano. Parece que para tudo, parece que na empresa, o pessoal que entra dezembro, parece que o pessoal já acabou o ano, para de trabalhar, já está pensando em férias, já está pensando se vai ter vale, né, se vai ter cesta, se vai ter presente, se vai ter brinde, e não sei o quê, e quando vai ser confraternização, e se vai... Eu não sei, fica um clima, pode ser só impressão minha, mas não só minha, porque é impressão do meu pai também, então pelo menos, né, mas fica um clima meio, sei lá, meio xoxo, né, assim, e não sei, o pessoal tem uma certa superstição de que virou o ano, né? Do dia 31 para o dia 1º, o negócio muda. Assim, de repente. Piscou o olho, não, virou o ano, agora vai mudar. Como se tivesse acontecendo uma coisa nova de um dia para o outro. E, na verdade, não muda nada. Como meu pai até ministrou aqui durante o ofertório, como pastor Mário, tá? Eu falo meu pai, porque não tem... Para mim é meu pai. Pastor Mário. Como o pastor Mário ministrou aqui no ofertório, se nós não mudarmos as nossas atitudes, né, se a gente quer alguma mudança para o ano que vem, para a nossa vida, não adianta a gente achar que vai acontecer num piscar de olhos, que vai virar, mudou o ano, agora muda tudo, agora é tudo novo. Não, a gente tem que mudar as nossas atitudes, né?
mudar as nossas ações, naquilo que está sob o nosso controle também, porque tem muita coisa que não está sob o nosso controle. Eu estava revisitando lá no canal da igreja, uma palavra que meu pai ministrou ainda no começo do ano de 2020. Porque como era um texto que eu tinha separado para pregar antes, né? E aí eu falei, deixa eu ver se eu não vou falar, se ficou guardado na minha mente, sei lá, e eu vou pegar aquilo que meu pai pregou. Eu sabia que ele tinha ministrado sobre esse texto. Eu falei, vou ver se eu não estou, né? Se eu não vou falar a mesma coisa. E foi dia 12 de janeiro de 2020, né? E ele ali colocou algumas situações ainda ele estava pregando sobre João, capítulo 5. Mas naquele momento, né, você vê a ministração, e era bem assim, logo depois veio o que? A pandemia. Então, eu lembro que na palavra meu pai, né, não, irmãos, vamos servir, um ano para a gente, né, o tema era para se levantar, levante, né, levante-se, pegue sua marca, a sua maca, né, e ande, né, toma, então, trabalhe, e de repente, do nada vem a pandemia, fecha a igreja, fecha isso, fecha, então, ou seja, quando eu falo que a gente tem que mudar as nossas atitudes, é aquilo que está no nosso controle, porque tem coisa, né, que não está no nosso controle. É por isso que o Tiago, lá na sua carta, ele vai falar, né, se Deus quiser, né, se Deus permitir amanhã, não diga, se Deus quiser, se Deus permitir amanhã, farei isso ou farei aquilo. Então, a nossa vida, irmãos, está na mão de Deus, né? Então, a gente não sabe o dia de amanhã, mas Deus sabe, né, para cada um de nós. E outra, também não faz sentido, se a gente já identificou algo que precisa ser mudado, algo que precisa ser transformado, tirado, colocado na nossa vida, que a gente fica aguardando uma passagem de ano para colocar em prática. Se a gente já identificou alguma coisa que precisa ser mudada na nossa vida, mude agora, mude hoje, né? Não fica esperando, não, vou esperar, não, o ano que vem, né? O ano que começa, já vem logo de cara as dietas, né? Não, o ano que vem eu vou entrar numa dieta, vou entrar na academia, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Irmão, se você está precisando de uma dieta, se você precisa mudar a sua alimentação, já muda agora, né? Eu sei que é meio difícil. Eu sei que é meio difícil, mas já muda agora. Se é por problema de saúde, alguma coisa, você não vai ficar esperando o ano que vem para fazer uma revolução. Não, se identificou alguma coisa que precisa ser alterada, altere hoje. Não tem sentido ficar esperando, não vai acontecer. Muita gente, sabe, está como aquele, inclusive, era mais ou menos a palavra que eu ia, mas está como aquele doente, aquele aleijado lá que estava no poço, lá no tanque de Betesda, lá em João capítulo 5. Está lá, esperando que uma vez por ano, o anjo, né, que aí não vou pregar sobre isso, que aí teria que explicar muita coisa, se existia, isso era verdade, porque tem, né, se não existia. Mas o fato é que o texto que a Bíblia fala, que ali o homem ficava esperando um anjo que uma vez por ano mexia nas águas lá para ele poder tentar entrar. E quando ele ia tentar entrar lá, que mexia a água, ele ia tentar, não tinha ninguém para levar, ele não conseguia ir sozinho. E a gente, às vezes, nós estamos aqui esperando uma vez por ano agora é dia 31. É agora que as coisas mudam. Aí vira, dia 1º, tudo da mesma forma. Começa o ano, tudo da mesma maneira. E aí fica, não, mas 2023, aí não, não é 2022, mas é em 2023 vai mudar. Aí fica esperando outro ano. Não, irmãos, a gente não precisa ficar esperando nenhum, né, o anjo mexer lá na água para a gente ir. Não, Jesus já veio até nós. Ele já está aqui, e Ele pergunta para você, você quer ser curado, você quer ser mudado, você quer transformado? Eu estou aqui, ó. Eu te transformo, eu te mudo, te liberto, eu faço uma reviravolta na sua vida. Você não precisa ficar esperando uma vez, um ano, não. Eu estou aqui todo o tempo, presente, a todo momento, a toda hora, a todo instante.
Ele habita dentro de você. Amém? Bom, mas isso, irmãos, não nos impede de a gente fazer uma reflexão, né? É bom usar esses períodos assim para a gente fazer uma reflexão da nossa vida, né? Parar, pensar. Já foi aí mais 365 dias, mais um ano. E o que nós fizemos nesse ano, né? Como nós vivemos nesse ano? O que nós fizemos, o que nós deixamos de fazer? Uma coisa é certa, irmãos. Eu não sei vocês, mas para mim o tempo está passando assim. Eu estava assistindo uma série na Netflix lá sobre Fórmula 1, né? E estava lá assistindo a Fórmula 1 e eu estava vendo uns negócios lá, mas me deu uma confusão na cabeça porque uma coisa que eu achava que tinha acontecido, né? Num dia, aconteceu no outro, num mês, no outro. Eu falei, meu Deus, o tempo está indo tão depressa que eu estou confuso. Eu não sei quando mais. Às vezes eu fico perdido de quando aconteceu alguma coisa. Quando aconteceu aquilo? Aí você vai pensar, quando você acha que foi o mês passado, na verdade aconteceu já o ano passado, mas é que o tempo passou tão depressa, ainda mais com esse negócio de pandemia, com tudo isso, a gente ficou meio perdido, não sei você, mas a gente ficou meio perdido do tempo. A gente tem que pensar, deixa eu ver, quando que aconteceu? Os dias estão correndo, né? O tempo está passando depressa, e a gente precisa parar, a gente precisa parar e pensar, e fazer uma reflexão de como nós temos vivido. Amém? Então, irmãos, a gente precisa olhar para a nossa vida e ver o que nós temos feito com ela, né? No mundo dos negócios aí, no mundo empresarial, nas empresas, né? Tem cada dia mais aumenta a necessidade de você ser produtivo, né? Então, de uma maneira até, né, exagerada, você tem que fazer muitas coisas em menos tempo. Então você vê com a internet, com a tecnologia, né, pelo menos na minha área, na contabilidade, eu quando entrei, por exemplo, na minha empresa, tinha 15 pessoas na contabilidade. Hoje tem 2 pessoas, porque computador, sistema, vem substituindo tudo aquilo que as pessoas faziam. Você faz uma forma, é tudo integrado, uma pessoa já faz lá numa outra ponta o negócio, o computador já manda informação. Então assim, a empresa hoje exige que você faça muito mais em menos tempo. Você tem que aproveitar o seu tempo. Então a gente tem lá curso para otimizar o seu tempo. Você não pode perder tempo, faça mais. Então não perca tempo na internet, não faça isso. E trabalhe cada minuto você tem que produzir mais. Até um jargão, que tempo é dinheiro, né? No mundo dos negócios, tempo é dinheiro. Então você não pode perder tempo. Nos negócios você tem que fazer tudo de maneira rápida, depressa, e produzir mais. E a gente está se tornando, às vezes, uma máquina, né? Às vezes a gente não dá uma freada, você não dá uma brecada, a gente está inserido nesse negócio e virou um computador, rodando ali sem pensar. Mas, eu tenho uma pesquisa aqui, meus irmãos, é antiga essa pesquisa, está desatualizada. Mas que fala, mais ou menos, são curiosidades de como uma pessoa que vive em média 75 anos, como que ela passa, algumas coisas que ela passa a sua vida. Por exemplo, ela passa 26 anos dormindo. Eu sei que, irmãos, isso aqui é média, tá? Eu sei que tem gente que dorme muito mais que isso. Dependendo da pessoa. Então, uma pessoa que vive em média 75 anos, ela passa em média 26 anos, em média, da sua vida dormindo. 11 anos assistindo TV. Tá, isso é média, viu? É média. Hoje, né, TV, aí coloca o que você quiser, porque hoje pouca gente assiste TV, né?
pessoal vai estar muito nesses streams aí, Netflix, cada dia surge um novo. Esse aqui eu posso provar que é mentira, porque fala que fica 8 anos fazendo compras. Isso aqui não se aplica à minha esposa. Com certeza a média dela é maior, né? Assim, e não é nem fazendo compras, tá? É no mercado só. Passeando no mercado, né? Assim, não é que vai estar lá comprando, tá gastando. Não, tá lá passeando. Né? Sabe quando você vai ver a paisagem? Ela gosta de ver os produtos. Vai lá, nossa e tal. Gente, misericórdia. 3 anos lavando roupa. Sete dias na cama, acordado, esperando o sono. Você fica 7 dias na cama. Você viveu 75 anos, você ficou 7 dias da sua vida só esperando o sono chegar. Isso aqui também é mentira, ainda mais para crente isso aqui. Isso aqui com certeza não se aplica a crente. 4 anos e meio comendo. Também, com certeza, né? É mais, né? O Brandão já falou, o Brandão já não, é mais, para mim é mais, com certeza. Se você cronometrasse a sua vida, o Brandão ali fala assim, ó, eu tô cronometrasse a minha vida, ia dar o dobro. Eita. Brasileiro passa, em média, 3 horas e 40 por dia na internet. É 55% maior do que a média mundial. O Brasil, ele só perde para um país, que eu nem sei qual que é. O Brasil é o segundo país que fica mais tempo, né, o brasileiro, que tem pessoas que ficam na internet. Imagina, 3 horas do dia só na internet, rodando, né, e nesse daí tem lá, o campeão é o Facebook. É que a gente não conta, né? A gente cada entradinha que você vai dar, e você olha, você vê. Se você for faz um teste esse ano aí, irmão. Começa a cronometrar, tô brincando. Começa a cronometrar aí tudo que a gente faz durante o ano e vê quanto tempo você leva. Paulista aqui, por exemplo, o pessoal que mora em São Paulo, passa mais de um mês só no trânsito. Isso para mim é pior, com certeza. Eu devo ficar mais de um mês no trânsito, não é impossível. Meu Deus do céu. 100% e voltar todo dia. Você vê que tem uma carona, mas quanto tempo a gente perde no trânsito aqui em São Paulo, né? A gente morava lá no interior, em Paraguaçu. Olha lá, Paraguaçu. Fico brincando com a Lori. Paraguaçu, a gente ia de bicicleta para a escola, ia andando para os lugares, sem trânsito, sem nada. Só tinha trânsito de cabra, de boi, de porco, passando no meio da rua, assim. Aqui é uma loucura, você perde tempo no trânsito. É um mês da sua vida, é um mês do ano. É um mês no ano, tá? Isso aqui é no ano, um mês no ano você perde no trânsito. É lógico, isso é só em média, né? É a média aqui do Brasil, tá? De São Paulo. Paulo, falando aqui aos Efésios, no texto que a gente leu, ele mostra que temos duas formas de vivermos. Duas maneiras de viver. Uma, ele fala no versículo 15, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Então a gente tem duas maneiras que a gente pode viver. Como insensato. Sensato é aquela pessoa que é um tolo. Na tradução aqui da palavra, é uma pessoa sem inteligência, uma pessoa que não consegue refletir, uma pessoa estúpida. Essa está no dicionário assim a tradução, que não consegue tomar decisões com bom senso, que não tem percepção das coisas espirituais de Deus. O insensato é aquele que
troca o que é importante por uma coisa fútil, que às vezes é até prejudicial a ele, mas ele escolhe coisas bobas, coisas inúteis, e não dá valor àquilo que realmente tem valor. Esse é o insensato. E essa é uma maneira que essa é uma forma que a gente pode levar a nossa vida, que a gente pode viver, passar o nosso tempo. Mas também Paulo fala que um outro modo, e é o que ele orienta que nós vivamos, é como sábios. Aquele que tem discernimento. Aqui no dicionário da Bíblia, fala assim, é que elabora os melhores planos e que usa os melhores meios para a sua execução. Então, irmãos, não sei, parece que há uma ideia que roda no mundo, de que o crente, de que o cristão, ele é um bobo, que ele é um louco, que ele não pensa, que ele não sabe agir. Mas a orientação da Bíblia, da palavra de Deus para nós é que nós sejamos sábios, inteligentes, que a gente reflita, que a gente saiba raciocinar, que a gente saiba pensar, que a gente saiba tomar as atitudes certas, tomar as decisões corretas. Sabe, a gente fala, não, é tudo, vou viver pela fé, né? E aí aparece uma oportunidade de comprar um carro que a pessoa não tem nem importado, que não tem condição, que não sei o quê. Fala, não, eu vivo pela fé, e vai lá e compro o carro. Porque ela não teve antes o que? Discernimento. Não teve sabedoria, não pensou, não raciocinou, não teve inteligência. Você é chamado para ser uma pessoa sábia, para ser uma pessoa inteligente. Então não caia nesse carimbo que muitas vezes o mundo coloca em nós, de que somos pessoas burras. Ah, não, é crente porque não tem inteligência. É crente, acredita em Deus porque é burro. Se a gente for levantar aqui a história, irmãos, de faculdades que foram construídas, né? Inclusive, porque eu sei que há até uma disputa aí de fé e questão de ciência, esses negócios, mas a verdade é que o evangelho, o cristianismo, ele influenciou tudo na sociedade. Faculdades foram criadas por causa do evangelho, por causa de pessoas que serviam a Deus. Mesmo na ciência, eu tenho um estudo lá, e se você for ver, pessoas que receberam o prêmio Nobel, a maioria são pessoas que creem em Deus, não são ateus. Parece que estão dominando o mundo, mas não é verdade. Não é verdade. Muitos médicos creem em Deus, né? Então não há uma limitação, porque a ciência, com certeza, ela não responde a tudo. Ela não pode responder a tudo. E ela tem que submeter, sim, a sabedoria e a palavra de Deus. Porque é ela que está acima de tudo e de todos. Mas você não precisa levar a vida de qualquer jeito. Você pode e você deve buscar sabedoria em Deus. Você deve estudar, você deve se aprimorar, você deve crescer em entendimento, em discernimento, mas principalmente crescer no conhecimento de Deus. E Paulo fala aqui, não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Na outra versão vai falar que remindo o tempo. Remindo o tempo. E ele acrescenta. Por quê? Porque os dias são maus. Naquela época, havia doutrinas falsas. Se você lê até a carta de Efésios mesmo, havia idolatria,
havia uma carnalidade, havia ignorância e afastamento de Deus, e havia principalmente perseguição. E Paulo fala aos Efésios: porque os dias são maus, vocês devem andar como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. E nós vivemos dias maus, ou não? Ou só eu que acho? E talvez não seja uma palavra assim para ano novo, né, para o próximo que vai vir, a tendência é piorar. A cada ano, a cada dia que vai se passando, a tendência é a maldade aumentar, a maldade crescer, é o afastamento de Deus, é as pessoas saírem, largarem, esquecerem de Deus, dar as costas para aquilo que Deus fala, né, a imoralidade que vai reinando, a carnalidade, isso tudo, irmãos. A gente não tem que ser, que nem eu preguei aqui da outra vez, a gente não tem que se assustar, é assim, vai acontecer. E isso só prova que a Bíblia está dizendo a verdade. É mais um argumento para mostrar que, se você tem dúvida, é a Bíblia se cumprindo. Mas a Bíblia também fala que, apesar de ir piorando, o final, ele é belo. O final lá é maravilhoso, porque ele vai piorar, mas ele vai melhorar também, de uma vez e para sempre. De uma maneira que nós nunca experimentamos, de uma maneira que nós nunca vivemos, quando o nosso Senhor voltar. E quando Ele estabelecer o seu reino, e quando estivermos em um novo céu, em uma nova terra, aí vai melhorar. Então, vai piorando, mas chega uma hora que vai melhorar. Mas os dias são maus, irmãos. Por isso nós temos que aproveitar cada oportunidade. Cada oportunidade. Como nós temos perdido, como nós temos usado o nosso tempo. Quais as oportunidades que nós aproveitamos neste ano? E quais a gente deixou de aproveitar? Irmãos, quando a oportunidade se vai, quando o tempo vai, já era, já foi, não tem mais como voltar atrás. Como eu me arrependo. Eu, por exemplo, quando era novo, eu e a Lucy, acho que eu era a Lucy, se eu não estou enganado. Nós fizemos o técnico, a inscrição para fazer escola técnica no RUI. Na época eu acho que ela ia fazer secretariado, alguma coisa assim, ia fazer processamento de dados. Olha, uma coisa antiga, né? E eu fui lá, acho que eu fiz a prova, inclusive fiz. Mas, não sei lá, não gostei da escola, do ambiente, assim, então, só que eu falei, não vou fazer. Se arrependimento matasse, né? Porque quando a gente é jovem, quando a gente é novo, a gente às vezes não vai dando valor para essas coisas. E a gente vai deixando passar as oportunidades. E, não, eu vou continuar na minha escola aqui. Mas hoje eu olho para minha mãe, nossa, que burrice que eu fiz. Que besteira, que decisão errada que eu tomei. Que oportunidade que eu deixei passar. Deus, Ele nos abençoa. E amém, eu estou aqui, glória a Deus por isso. Deus tem me sustentado. Mas a gente pega um caminho meio aí, tem que ficar, né? Deus conserta, mas às vezes a gente toma a decisão errada. É pela misericórdia dEle, é pela graça dEle, pelo amor que Ele tem por nós, que Ele nos ajuda. Mas a gente precisa pensar e tomar a decisão correta, abraçar as oportunidades certas para a nossa vida. E eu sei que está parecendo um papo de motivacional, de empresa, de RH, né? Gente, né? Toma oportunidade, às vezes de coach. Não é isso, irmãos. É a Bíblia que fala, é Paulo que está falando aqui, aproveitem ao máximo cada oportunidade.
As pessoas agora estão planejando para o ano que vem, lá para 2022, né? Como ganhar dinheiro, como enriquecer, como prosperar. E você pode se planejar, dentro daquilo que eu falei também, sabendo que é Deus que está no controle de tudo. Que talvez você planeje e não aconteça da maneira que você, da maneira que você planejou. Mas amém, Deus está no controle. Você pode planejar, mas as pessoas estão pensando nisso. Como que eu vou aproveitar mais a vida? Como eu vou, né, como que eu vou curtir mais a vida? Eu ganhar dinheiro para viajar, para esbanjar. Mas nós não. Paulo, o que ele está falando aqui? Aproveite cada oportunidade. Aqui tem um contexto que vem lá desde ali do capítulo 4, do versículo 17. Mas ele fala, aproveitem a oportunidade para vocês brilharem. E não é brilhar, vou brilhar, eu sou o cara, virar estrela. Não, brilhar de você ser luz em meio às trevas. É isso que ele fala, vocês são filhos da luz, portanto vivam como filhos da luz. E ele fala ainda, para nós, que nós devemos expor as obras das trevas, as obras infrutíferas das trevas. Como a gente expõe, como que a gente vai expor as obras infrutíferas das trevas? É sendo luz em meio às trevas, é tendo uma vida de busca a Deus, uma vida que obedece à palavra, que vive a palavra, que dá testemunho. Porque muitas vezes a gente quer falar, a gente quer sair pregando, a gente quer sair falando, não, abandone isso, amém. Você pode, deve falar, mas desde que a sua vida mostre aquilo que você está falando. A sua vida, a sua conduta, ela fala muito mais do que às vezes você fala. Porque não adianta a gente sair falando, e quando a pessoa olha para a nossa vida e fala assim, mas ele fala, mas não vive. As pessoas precisam ser atraídas e confrontadas pela nossa postura. No trabalho, na nossa família, na nossa rua, com os nossos amigos, no nosso lazer. Você é luz. Deus te colocou para você brilhar. Então, portanto, você deve aproveitar cada oportunidade para levar o Evangelho, para mostrar o poder do Evangelho através da sua vida. É isso que ele está falando aos Efésios. Antes, vocês eram como ímpios, vocês eram como insensatos. Mas agora vocês têm uma nova vida. Se revistam do novo homem. Se revistam de Jesus Cristo e deem testemunho. Aquele que roubava, não roube mais. Antes, trabalha para que tenha que repartir. Aquele que falava mentira, não minta mais, mas fale a verdade. Ele fala, abandone a amargura. Viva em bondade, em justiça e verdade. Ele fala, ame uns aos outros. Como Deus nos amou. Como Cristo nos amou. Ele fala, perdoe uns aos outros. Então, irmãos, esta é a oportunidade que nós temos. Se você quer fazer se você quer pensar para o ano que vem e pensar nas oportunidades, nós como cristãos, nós não estamos mais preocupados com dinheiro, não. Nós estamos a nossa principal preocupação é viver para Deus, é servir ao Senhor, é dar testemunho, é amar, é perdoar, é servir ao próximo. É compartilhar, porque essas obras são obras da luz, são obras dos filhos, daqueles que vivem na luz. E é praticando isso que nós vamos confrontar a maldade que está no mundo. E nós devemos aproveitar a oportunidade, irmão, porque a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. Nós não sabemos até quando nós teremos a oportunidade de testemunhar, de falar, de ter porta da igreja aberta, de você poder falar de Jesus na internet, no seu WhatsApp, na sua rede social. Você não sabe, nós não sabemos. Eu não estou aqui, querendo
botar pânico em ninguém, não é isso não. Mas a gente sabe que é o que eu estou falando. Uma hora vai acontecer, um dia, pode ser ano que vem, pode ser daqui a 10 anos, sei lá, vai acontecer. A perseguição, ela virá sobre a igreja. E o que nós fizemos com as oportunidades que Deus nos deu hoje, que nós temos hoje, de falar de Jesus, de viver a vida que Cristo nos deu? Aproveite então as oportunidades que você tem, irmão. Não deixe o tempo passar. Não deixe o tempo passar. Viva para Deus. Sirva. Sirva o Senhor. Como o pai falou aqui, se engaje. O ano que vem, eu não quero perder as oportunidades que o Senhor me dá de te servir, de poder exercer o meu dom, de poder exercer aquilo que o Senhor tem me dado. Amém? Aproveite, irmãos, ao máximo a oportunidade. Seja luz. Aí no versículo 17 ele diz: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Tem um comentarista que sobre esse versículo, ele diz assim: pelo fato de o perigo ser tão grande, a impiedade tão espantosa, a oportunidade tão preciosa, e diante do fato da necessidade de constante vigilância, de intenso esforço e de incansável zelo, vocês não devem ser ridículos. Ele parafraseando mais ou menos aqui o texto e comentando, ou seja, portanto não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Diante desses dias, nós não podemos perder tempo, nós temos que agir e andar e viver com sabedoria. O tempo é de vigilância. O tempo é de atenção. Como eu tenho pregado aqui, o tempo é de ficar acordado. É de ficar atento. Deus já nos acordou. Deus já nos levantou. Deus já nos despertou. Agora nós temos que permanecer atentos, vigilantes a tudo. E aproveitando a tudo. Tudo que Ele nos dá. Ao máximo cada oportunidade. E que a vontade do Senhor, que não é... Aí ele fala, né? Mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Não é para aproveitar as oportunidades segundo a sua sabedoria, segundo o seu discernimento, segundo a sua humano, né? Ou segundo o conselho do mundo, segundo os conselhos das pessoas, não. Mas compreender qual é a vontade de Deus. O que Deus está querendo para esta igreja, né? O ano que vem. O que Deus está querendo para essa cidade. O que Deus está querendo para esse país, para este mundo. O que Deus está fazendo, onde Deus está trabalhando. O que Deus está agora, onde Ele está envolvido. Eu vou me envolver. Uma coisa a Bíblia deixa clara, que a vontade do Senhor é que todos se salvem e nenhum se perca. E Deus trabalha para a salvação das pessoas. Essa é a vontade de Deus. E você também tem que estar envolvido nisso. Trabalhando para salvar vidas. Para trazer mais pessoas para o reino da luz. E tirar pessoas do reino das trevas. Então, procure saber qual é a vontade do Senhor. Não só para a sua vida. Não, qual a vontade do Senhor para a minha vida? Aqui Deus quer de mim. Amém, para você também. Mas há uma obra, há uma história muito maior do que eu e do que você. Uma história muito maior do que a minha e a sua. Deus, Ele está aqui escrevendo a história. E nós estamos aqui cooperando, participando dessa história que Deus está querendo. O que Deus está fazendo? Eu vou trabalhar, eu vou ser um instrumento na mão dEle. Eu vou ser um canal para Deus trabalhar nessa geração, na minha casa, no meu trabalho, com os meus amigos. Eu não vou mais ficar perdendo tempo. E aí ele fala no versículo 18. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem,
Na outra versão, ele fala: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Quer um exemplo de uma pessoa que não tem bom senso, que não consegue pensar, que não consegue refletir? É uma pessoa embriagada. É ou não é? Ixi, eu tinha um colega de trabalho que eu passava cada vergonha com ele no ônibus voltando do serviço. Tinha essas festas de fim de ano de confraternização. Rapaz, bebia que eu tinha que voltar dirigindo o carro dele, às vezes, porque, quando ele ia de carro, porque ele não conseguia nem dirigir. E eu voltava com o carro dele. Mas às vezes a gente voltava de ônibus, mas era uma vergonha que eu passava no meio da rua. Perdia o bom senso, não pensava. E pior que no outro dia, não lembrava de nada. Não sabia o que aconteceu, não sabia o que fez, não sabia o que estava acontecendo. Teve um dia que ele ligou para a polícia, quando ele chegou em casa. E chamou a polícia, falou que tinha sido roubado, que tinha perdido a carteira, como um monte de coisa, tal. Ele chegou assim. Aí quando ele acordou no outro dia, a carteira estava com ele ali em cima da... Então as pessoas perdem a noção quando se embriagam. Elas perdem, não conseguem tomar uma decisão correta. Não tem. Então a embriaguez, ela é o quê? Um exemplo de uma pessoa que não tem domínio. Ela perdeu o domínio, não tem mais autocontrole. E aí, no qual há dissolução. Dissolução é uma vida descontrolada, é uma vida desregrada, é uma vida de desperdício, é uma vida de extravagância. Essa mesma palavra, ela é usada outra vez aqui no Novo Testamento, que é na parábola do filho pródigo, que fala que ele vivia dissolutamente, ele vivia desperdiçando. Lembra? Todo mundo conhece, tem aquela parábola do filho pródigo, que ele chega, o filho mais novo chega para o seu pai e pega a herança, pega os bens, e ele sai e começa a desperdiçar tudo aquilo que ele pegou do pai. Ele começa a desperdiçar tudo aquilo que ele pegou. Ele extravasa, sabe? Extravasa. Não tem uma música? Acho que tem uma música. Lembrei da música. Ele começa a viver descontroladamente o filho pródigo. Então, a falta de autocontrole, a falta de domínio, a falta de bom senso, de pensar, leva você a uma vida desregrada, uma vida de desperdício, de descontrole. E nós não fomos chamados para viver dessa maneira. Nós fomos chamados para aproveitar cada oportunidade. Por isso, Paulo fala: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Você não é para ser dominado pelo álcool. Você não é para ser dominado. Irmãos, se você for pegar estudo na internet, aí você vai ver que hoje tem estudo sobre rede social, sobre jogo, porque tem gente que perde o domínio. Tem lugar, tem casa de recuperação para gente que tem problema com internet, que tem problema com o jogo, porque não consegue dominar. O jogo, a internet, a rede social domina a pessoa. O tempo vai passando, as coisas vão mudando. Então, não, mas eu não bebo, não coloco álcool. Mas às vezes a gente está perdendo o controle para outras coisas. Tem outras coisas tomando conta da nossa vida. A gente passa tempo, às vezes, maratonando. Eu acabei de falar aqui no início que eu assisti uma série. Mas passa tempo na frente de Netflix, de Prime Video, de HBO, sei lá. E maratona, vai, e pega uma série, começa uma, outra. Perde o controle. Perde o controle da internet, fica o dia inteiro lá no YouTube, fica o dia inteiro na rede social, vendo lá, olhando para cá e tal, não sei o quê. Quando você vai ver, passou. Nós devemos dominar
Você pode usar, mas com domínio, com autocontrole. O que deve dominar o cristão é o Espírito Santo. Encha-se do Espírito Santo. Encha-se do Espírito Santo de Deus. É Ele que tem que dominar você. Porque talvez você fique assim, como que eu vou compreender a vontade de Deus? Aqui, a vontade de Deus está aqui na palavra de Deus. Mas você não vai compreender isso se você não tiver o Espírito Santo, se você não estiver cheio. Eu não sei qual que é a vontade de Deus, eu não sei o que Deus quer de mim. Encha-se do Espírito Santo. Encha-se de Deus, que Ele vai te revelar, Ele vai te mostrar qual é a vontade dEle para a sua vida. Porque Ele é o Espírito Santo, é um Espírito de revelação, de entendimento, de discernimento. Ele vai te mostrar, Ele vai falar contigo. Agora, se estiver cheio de um monte de coisa, mas vazio do Espírito Santo, aí vai ter dificuldade para entender e para conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Portanto, aí ele fala, enchei-vos do Espírito Santo. Como? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez eu falo, como eu falei domingo passado, você quer ser cheio do Espírito Santo? É aqui, irmãos, é na comunhão, é falando entre vós, é falando entre vocês, é falando uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais. É na comunhão, é com o outro, é junto com outro irmão, é na unidade, é falando de coisas espirituais. Não é aproveitando, não é na farra, não é na bebida. Não é. É falando, é vivendo coisas espirituais uns com os outros, que nós seremos cheios do Espírito Santo. E nós estamos aqui nesta manhã, aqui na igreja, nós nos reunimos porque nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Sabe, nós queremos mais, manter, acesa a chama. E nós não vamos conseguir isso se não estivermos sozinhos, afastados, largados. É juntos, é falando uns com os outros. Não só na igreja, é na célula, é nas reuniões, é no almoço, é no jantar, é no lazer. Crente só não fala só pode falar de jogo, pode falar de série, pode falar de futebol, não fala por enquanto. Mas fala de outras coisas, mas deve, na boca do cristão, falar coisas espirituais, falar da Bíblia, falar da palavra, para ser cheio do Espírito Santo e conseguir discernir qual é a vontade do Senhor. Amém? Então, o mundo agora está fazendo plano para ganhar dinheiro. Nós estamos aqui agora pensando como nós vamos aproveitar cada oportunidade de viver mais para Deus o ano que vem. De fazer mais para Deus. De ganhar mais vidas para Deus. De dar mais testemunho para o Senhor. Do Senhor. Mostrar o poder e a glória do Evangelho através da nossa vida. Mostrar para as pessoas que existem algo que é maior e melhor do que eles estão buscando. Que eles possam ver isso em cada um de nós aqui. Amém? Ixi, deu um bug aqui. Eu vou terminar agora. E eu só quero ler aqui Isaías 55. Isaías 55 diz assim, venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. Quem tem sede, venha às águas. A água é Jesus. Ele é a fonte. Ele é a fonte que jorra água viva. Venha até Jesus. Quem está com sede, quem está num deserto, sedento, necessitando, precisando de água, venha até Jesus. E vocês que não possuem dinheiro nenhum, venham, compram e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Venham, é de graça, né? Para nós.
Porque ele está falando, alguém já comprou, alguém já pagou o preço, Jesus pagou o preço. Venha. Aí ele fala, por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Muita gente vai investir o ano que vem tempo, vai investir dinheiro, vai investir a vida em coisas que não traz satisfação. A única coisa que traz satisfação, que vai trazer satisfação para a sua vida, é você ir até Jesus. É você ser cheio de Deus. É você ter Deus dentro de você. Então, não corra atrás daquilo que não é pão, daquilo que não traz sustento, daquilo que não vai te satisfazer. Venha até Jesus, vá até a fonte de água, aquele que pode satisfazer todas as suas carências, todas as suas necessidades. Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. E aí no 6 ele fala, busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clame por Ele enquanto está perto. É tempo de buscar o Senhor, é tempo de falar de Deus, é tempo de buscar aquele que... Porque vai chegar uma hora que as pessoas vão buscar e não vão encontrar. Vão querer Ele por perto e Ele não vai estar mais. Então é a oportunidade de nós e de as pessoas buscarem ao Senhor, porque Ele está à porta batendo. Ele está aqui, eu estou aqui, eu estou chamando. Mas vai chegar um momento que as pessoas vão atrás e não encontrarão mais. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. E aí, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Nós vivemos por esta palavra. Os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso. São melhores do que o nosso. E tudo que Ele falou, tudo que Ele falou, cada palavra que Ele diz, não passará os céus e a terra, mas passará tudo. Mas essa palavra ela se cumprirá. E é com base nessa palavra que nós vamos viver os próximos anos, os próximos dias que Deus nos dá. Que nós vivemos, vamos viver amanhã e vamos viver 2022, se assim Deus permitir, 2023. Enquanto Deus permitir estivermos aqui, nós vamos viver com base nesta palavra, sabendo que os planos de Deus são melhores para a gente, são maiores para a gente do que os nossos próprios pensamentos, do que os nossos próprios planos, do que os nossos próprios caminhos. E que tudo vai cumprir. A palavra não vai voltar vazia, mas ela vai cumprir o propósito para o qual Deus enviou. Amém? E estou terminando. Não sei se meu pai vai falar alguma coisa, o pastor Mário vai falar alguma coisa no final. Viva, enquanto Deus te der a oportunidade, viva para o Senhor, buscando ao Senhor, buscando aquilo que realmente satisfaz. Viva para Deus, viva, trabalhe na igreja, trabalhe na célula, vá no seu trabalho de testemunho, mas não perca mais tempo, não perca a oportunidade, não corra atrás daquilo que não é pão, daquilo que não traz satisfação, mas vá atrás da água viva, que é Jesus. Amém? Que Deus vos abençoe, que Deus nos abençoe, e que possamos ainda juntos
ainda colher muito para o Senhor. Muitas coisas boas aqui neste lugar e para onde Deus nos enviar. Até que Ele venha e nos leve para um novo lugar.